Olá, tudo certo? Nesse vídeo eu vou ensinar você como configurar pacote, como utilizar esse pacote dentro de um cliente na sua unidade. Então, primeiro, para você criar um pacote, você vai ter que ter algum serviço para trabalhar esse pacote. Então, eu vim aqui primeiro em serviços, eu vou criar um serviço, tá? Isso é caso você não tenha o serviço criado. Se você já criou, né? Você não precisa fazer essa etapa aqui. Eu vou fazer para fazer o processo completo, para ficar mais simples, tá? Mas, caso você já tenha o serviço, você pode pular essa etapa aqui. Então, criei um banho médio, ele custa R$10, eu vou ativar ele aqui para eu poder utilizar. O banho médio foi criado e o serviço foi criado também. Tá? Agora a gente vai para a parte de pacote. Dentro do pacote, a gente vai ter que configurar esse pacote para ser trabalhado para o cliente final. Tá? Então, o cliente final vai vir comprar esse pacote de você e esse pacote vai liberar um número X de créditos para esse cliente utilizar em compras futuras. Tá? Então, digamos que eu vou criar um pacote lá de 10 banhos, eu vou vender esse pacote de 10 banhos num preço específico, esse cliente vai me pagar esse pacote nessa compra que ele está fazendo, e nas próximas compras que ele fizer comigo, ele pode utilizar o crédito do pacote, ao invés de ele pagar novamente o serviço. Então, o serviço vai ser zerado nas próximas vezes que ele for comprar, tá? Eu vou criar um pacote aqui, eu vou fazer o processo inteiro até o cliente comprar esse pacote, para você entender também como que funciona. Então, primeiro eu vou vir aqui e vou dar um nome para esse meu pacote. Então, digamos que ele é banho, 10 banhos médio. Tá? Esse é o nome do pacote, é o pacote que eu vou vender para o cliente, tá? A validade dele é 90 dias, então digamos que depois que o cliente comprou este pacote, ele tem um número X de dias que ele pode utilizar esse serviço. Tá? Isso vai variar muito de acordo com a regra de cada unidade, mas normalmente ele tem um tempo máximo, né, para ele não ficar com esse pacote eternamente para ser utilizado. Às vezes é uma promoção de mês, uma promoção de quinzena, então você pode definir uma validade. O que essa validade vai bloquear? Se ele comprou lá um banho que dura 30 dias, ele tem 10 créditos de banho para 30 dias. Se deu 31 dias e ele só usou um crédito, quer dizer que ele perdeu os outros 9, tá? Porque venceu esse crédito dele, tá? Basicamente a lógica da validade é essa, ok? E aqui embaixo a gente vai montar este pacote, tá? No meu caso é um pacote de 10 banhos médio. E como que ele vai funcionar? Vou vir aqui e vou escolher o serviço que o meu pacote vai disponibilizar para o cliente. No meu caso aqui é o banho médio. Eu vou escolher qual que é o valor desse serviço no pacote. Tá? Normalmente o pacote ele vai ter um valor de serviço um pouquinho reduzido para incentivar a compra do cliente. Tá? Sei lá, se o cliente comprando unitário ele paga 10, no pacote ele vai pagar 7, por exemplo. Porque eu quero que ele compre mais unidades para eu fidelizar esse cliente para ele voltar várias vezes na minha unidade. Tá? Normalmente não faz muito sentido o pacote custar o mesmo valor do serviço cheio, tá? Tem de ser uma estratégia de venda para você vender pacotes e ter serviços recorrentes, tá? Mas isso aqui você pode trabalhar como você quiser. No meu caso aqui, eu vou considerar que no valor do pacote, meu banho médio vai custar menos. Ele vai custar R$8, tá? O serviço, ele custa R$10 originalmente, mas neste pacote ele vai custar 8, tá? Ok? Esse é o primeiro passo aqui dentro. Configuramos como R$8, eu vou liberar quantas unidades de serviço esse pacote vai liberar. Então, no meu caso aqui, eu estou vendendo um pacote de 10 banhos. Então, ele tem que liberar 10 banhos. Então, esses 10 banhos liberados aqui, ele vai multiplicar para mim. Então, vai ser 10 vezes 8, que vai ser o preço desse pacote. Eu vou adicionar o serviço e ele já está aqui dentro. Então, o serviço selecionado, banho médio, R$8, 10 unidades. O valor final desse pacote já é calculado aqui embaixo. Então, no caso, vai ser R$80, porque o preço do serviço é 10, mas o preço do serviço no pacote é R$8. E quando o cliente for comprar, ele vai liberar um crédito de 10 unidades de banho médio para esse cliente. E ele vai pagar inicialmente R$80 e nas próximas compras dele não vai ter esse custo desse banho, que seria 10, então ele vai ser zerado para ele. Tá? Então, a ideia do pacote é justamente essa. Então, eu vou criar aqui um pacote de 10 banhos médio. Vou salvar. Ele vai ficar criado para mim o pacote aqui dentro. Eu vou criar mais um pacote de exemplo que a gente não vai utilizar, mas é um pacote com múltiplos serviços. Então eu vou criar um novo pacote e vai ser banho médio e simples. Vamos criar um cliente que ele tem 2 tamanhos de pet, por exemplo. Eu vou vir aqui em serviço e esse pacote ele vai liberar o quê? Ele vai liberar o banho médio a R$8 também, só que ele vai liberar 5 banhos médio. Vou adicionar. E eu vou colocar outro banho simples. E ele vai liberar também no valor de R$8, o valor original dele é 10. E ele vai liberar 5 serviços desse também. Tá? Então esse cliente ele vai estar com 5 unidades de banho médio e 5 unidades de banho simples quando ele comprar esse pacote. E o valor dele vai ser 80 também. Aqui foi uma coincidência, né? Vou colocar 10 simples aqui só para mudar o valor para ficar mais claro. Vou selecionar o banho simples e vou adicionar.
Ok? Então deu R$120 o valor desse pacote aqui. Você pode dar uma descrição para esse pacote, caso você queira ilustrar ele de alguma forma aqui dentro do sistema. Então, este pacote oferece banhos de qualidade para o cliente. Ok? Você pode ir trabalhando aqui de várias formas dentro da criação desse pacote. Mas essa segunda unidade aqui é só para a gente conseguir entender que o pacote não é necessariamente de um serviço, ele pode ser de N serviços, tá? Então ele não fica restrito a um único tipo de serviço. Você pode fazer pacotes de combo, pacotes de vários serviços, pacote com banho, tosa, higienização, enfim, você pode trabalhar de várias formas nesse pacote aqui. Salvei esse pacote, ele vai estar disponível para venda também. Okay? Então esse aqui ele vai ter o banho médio simples, esse aqui vai ter o 10 banhos médio. Criação de pacote é basicamente isso, a gente criou o pacote através de um serviço que já está criado dentro do sistema. Ok, então agora a partir desse pacote que está criado, a gente vai fazer uma venda para um cliente fictício aqui dentro desse vídeo e depois esse cliente vai utilizar este pacote. Então primeiro eu vou vir aqui abrir uma venda. Vou antes abrir um caixa, que a minha unidade estava fechada. Vou fechar aqui. E vou abrir o caixa novamente. Tá? Isso aqui é só um processo para abrir vendas mesmo, tá? Se você já está com a sua unidade com venda aberta, você não precisa fazer essa etapa. Vou abrir a minha comanda, vou selecionar um cliente. Esse cliente está selecionado e normalmente o processo inicial que você vai fazer para ele é vender o pacote. Okay? Então você vai vender o pacote e depois esse cliente vai utilizar os créditos em cima do pacote. Então eu vou escolher o pacote aqui, no caso 10 banhos médio, para a gente ver o processo inteiro de compra do cliente. Coloquei aqui para ele 10 banhos médio, ele vai me pagar R$80 aqui nessa primeira compra e depois este cliente chamado Telo vai ter liberado 10 créditos de banho médio para ele poder utilizar. Então eu vou fazer o processo primeiro de venda do pacote e depois da utilização dos créditos desse pacote. Coloquei aqui 10 banhos médio, que é o pacote que vai liberar para ele, já mostra aqui a validade do pacote para mim. Aqui tem as informações, né? Então valor unitário de R$8 por banho médio e tudo mais. Ele traz algum resuminho aqui para você e ele vai pagar o pacote primeiro para mim. Então ele vai pagar lá no cartão de crédito. Vou marcar aqui como eu mesmo fiz a venda e vou fechar esta venda. Fechei a venda. Então o cliente comprou o pacote, beleza, fechou, obrigado, até mais, próximo. O cliente voltou outro dia na minha loja. Então esse cliente está aqui na loja e falou, eu quero dar um banho médio aqui no meu pet. Você vai abrir novamente uma comanda, vai buscar o cliente, o Telo aqui no caso, e agora, em vez de a gente vender um pacote para ele, ele quer consumir um serviço, certo? Então eu vou vir aqui e vou buscar o serviço que ele quer consumir. No caso, como ele já comprou o pacote de banho médio, possivelmente ele vai utilizar também o serviço de banho médio. Vou selecionar banho médio para esse cliente. Vou selecionar o animal dele, no caso aqui é o Zeca. Vou selecionar o profissional que vai dar o banho. Vou selecionar uma data. Tá? Aqui são mais processos normais, tá? Eles não influenciam no crédito ou no pacote que a gente está trabalhando. Vou escolher aqui um horário. Adicionar esse item no serviço, ele vai aparecer para mim na parte de baixo. Vai ficar listado aqui embaixo. E a partir daqui eu vou ver que ele vai ter um novo campo, especificamente para esse cliente, especificamente nesse serviço, que é o banho médio. Como ele colocou o banho médio aqui, ele vai mostrar para mim que, opa, esse cliente ele tem 10 créditos de banho médio. Então ele tem um crédito de pacote que ele pode utilizar. No caso aqui ele utilizou 0 de 10, certo? Porque esse cliente acabou de comprar o pacote. Só que a comanda dele está valendo R$10 agora, porque ele não está usando nenhum crédito que ele tem comigo. Porém, se eu vier aqui e marcar como utilizar crédito, ele vai consumir um crédito aqui, né? Então ele vai falar que ele vai usar 1 de 10 e a venda dele vai ficar zerada. Por quê? Porque esse cliente já pagou para mim o pacote de R$80. Ele já pagou os 10 banhos dele. Eu não vou cobrar novamente desse cliente o banho que ele já pagou para mim, que foi o que aconteceu no pacote. Então, ele comprou já 10 banhos, eu estou liberando créditos de banho para ele, ok? Marquei utilizar crédito, porque ele já está com este banho comprado no pacote que ele já tem comigo. E aqui o processo ele continua normal. Ele vai liberar como gratuito aqui. Vou marcar um profissional vendedor e vou fechar a venda desse cliente. Ok? Então, basicamente, o processo de utilização de crédito ele vai ser esse. Então, normalmente a pessoa ela vai comprar o pacote, este pacote vai liberar crédito para ela. Desse crédito que foi liberado, ele vai ter acesso aos banhos com o desconto dele, né? E você, se você quiser conferir nesse cliente o que ele tem de pacote, você pode entrar no cliente em específico e ele vai ter aqui, ó. Ele tem um pacote de 10 banhos médio, certo? Então, e aqui vai mostrar para ele todo o histórico dele, se quer movimentar algum item específico, aqui ele usou, né, no dia 22,
Você pode fazer uma movimentação de pacote avulsa aqui, né? Quero fazer uma movimentação de pacote dele por algum motivo, né? Quero descontar, quero adicionar mais itens no pacote dele, você pode fazer exclusivamente com cada cliente aqui, beleza? Então, o processo é esse. Serviço, um pacote pode ter um ou mais serviços. Desse pacote vai liberar crédito de serviço para esse cliente e esse cliente pode utilizar nas próximas comandas dele esse serviço com os créditos que ele tem, ok? Se tiver alguma dúvida, é só mandar aqui no ícone inicial, aqui de cima de suporte, tá? Te ajuda. Você pode mandar um ticket para a gente que a gente auxilia você também. E qualquer coisa a gente está disponível para você, tá bom? Até mais.